Se você, assim como eu, é muito fã de One Piece, com certeza já se perguntou o motivo do Sanji não queimar a sua perna ao usar o famoso golpe Diable Jambé. Afinal, a perna do maluco começa a pegar, literalmente, fogo. Por isso, se você quiser entender melhor essa história, não sai daí não. Seja bem-vindo ao MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Hoje nós vamos focar um pouco mais no caso do Sanji, aproveitando ainda para abordar a fisiopatologia das queimaduras. Mas antes, é legal lembrar que já tem vídeo de One Piece no canal, basta darem uma conferida aí no card que está na tela. Enfim, sem mais delongas, a primeira coisa que precisamos entender é que, quando o Sanji coloca fogo na sua perna, por algum motivo suas células não entram em combustão. Claro, muitos de vocês talvez me digam que isso sucede em virtude dos aprimoramentos genéticos que o Sanji sofrerá na infância, ou ainda ele utilize uma porção de seu haki para se proteger do fogo. Mas a grande verdade é que a medicina pode nos ajudar a elucidar melhor essa história. Enfim, vocês sabiam que água morna, com aproximadamente 44 graus, já consegue causar queimaduras na pele. Imaginem então o Sanji tacando fogo na região, com temperaturas próximas a 400 graus e pior, na versão que ele desperta contra o Queen, as chamas azuis podem chegar fácil a mais de 1400 graus Celsius. Claro que o One Piece não deixa de ser uma animação e, portanto, não necessita de nexos causais com a realidade. Porém, se pensarmos nessas temperaturas é fácil entender que um ser humano normal não sobreviveria à execução desse golpe. Afinal, existem 3 tipos, a saber, de queimaduras de pele. As de primeiro grau, que não ultrapassam a camada da derme, tipicamente causadas por excesso de sol, por exemplo. As de segundo grau que já atingem a camada da derme e, finalmente, as de terceiro que basicamente destroem as 3 camadas da pele, expondo o subcutâneo e os músculos. Agora sim, pensando em uma análise médica, é sabido que a queimadura, por si só, não é capaz de provocar o óbito em uma pessoa, já que na maioria das vezes não é capaz de atingir um órgão diretamente, por exemplo. A grande questão é que, quando perdemos grandes porções de pele, a nossa camada de proteção a infecções e a perda de líquidos se rompe, facilitando para que entremos em instabilidade hemodinâmica com subsequente falência generalizada. Então, os senhores concordam comigo, que a temperatura das chamas provocadas pelo Sanji, facilmente reduziriam sua perna ao pó, literalmente. Por isso é fascinante pensarmos nos mecanismos que ele utilizaria para se proteger. A opção do haki, como não é interessante para a nossa discussão de hoje, esqueceremos um pouco. Mas, o fato do Sanji ter sofrido alterações genéticas realmente chama a nossa atenção. Por quê? Poderíamos aventar que suas células corporais tenham desenvolvido proteínas incapazes de desnaturar, mesmo em altas temperaturas. Assim, suas células dificilmente teriam sua membrana plasmática rompida com consequente exposição do material intracelular e necrose. Por outro lado, se isso fosse verdade, o Sanji seria basicamente imune ao fogo em toda a extensão de seu corpo, algo que talvez não podemos confirmar ao analisar a obra. Além disso, também poderíamos pensar que o plexo superficial de sua pele, a saber, na região das papilas dérmicas, é capaz, por meio das anastomoses profundas, de esfriar a temperatura superficial, que está em contato com as chamas, rapidamente, por possuir um alto fluxo. Explicar esse mecanismo das anastomoses da pele não é o intuito desse vídeo, então se você ficou perdido, recomendo fortemente que assista a esse vídeo aqui. Continuando, mesmo que essa proposição fosse verdade, teríamos que esperar que o Sanji tivesse um fluxo sanguíneo elevadíssimo, similar ao estado da Gear Second do Luffy, que o deixa até vermelho inclusive, algo, como também aparenta, provavelmente inverossímil. Cara, um outro ponto seria na inervação nervosa também, pois como o Sanji não sente a dor da queimadura durante o Diable Jambé. Enfim, essa capacidade ainda guarda grandes mistérios, cuja falta de explicação não empobrecem em nada o conjunto da obra que é One Piece, que sempre cultiva esse ideal de aventura em nossos corações. Era mais isso, pessoal. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever e deixar o like, senão o Zorão vai ficar magoado.
Comentem também a sua opinião sobre o tema. Forte abraço e até a próxima!